tema bem aprofundado, que é definição de pecado. Eu vou trazer uma definição do que o pecado é, do que o pecado faz e o que ele causa na vida das pessoas, né? E para isso eu trouxe uma base bem firme para você saber que, cara, quem fala é a palavra, não somos nós. E a palavra fala sobre pecado em Romanos, capítulo 6, verso 22 e 23. Na verdade, vamos colocar só o 23. O 22... Não, vamos colocar o 22. Pega o 22 também, olha. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você perguntar para mim, Dedé, o que você acha que o pecado é? O pecado é um trabalho. Dedé, o que você vê que o pecado é? O pecado é um trabalho. Por quê? A palavra fala, o salário do pecado é a morte. Pegou? Porque o pecado é um trabalho. Porque o pecado é um trabalho? Porque ele te dá um salário. Se eu for trazer definição de salário para você, definição de salário é nada mais do que aquilo que você ganha depois de um tempo de trabalho, um tempo determinado ou de um dia de trabalho. Você recebe um salário, você recebe um dinheiro depois que você trabalha. E você sabe o quanto é suado o dinheiro que você tem. Então, quando você peca, você está trabalhando. Porém, o salário do pecado é a morte. E a minha pergunta é, para quem você está trabalhando? Porque toda vez que você sai fazer alguma coisa que está ligada ao pecado, você está trabalhando. Existe um patrão. Você sabe quem que é o seu patrão? Essa é a pergunta. Você tem a resposta no seu coração. Mas, porém, o dom de Deus, que é gratuito, é a vida eterna. Se a gente, porém, vamos falar do pecado, também quero falar para você de um dom gratuito, a vida eterna. É a vida de Deus. E você só consegue recebê-la em Cristo Jesus. Eu quero falar para você hoje, cara, se você continua trabalhando para receber um salário que é a morte, e vai ser cobrado de você, cara, você está sendo humilhado. Porque o que Deus está te oferecendo é gratuito, vida eterna. Ele não pede para você trabalhar, simplesmente Ele está te oferecendo. Aí as pessoas vêm e perguntam, mas Dedé, se Deus está me oferecendo essa vida gratuita, por que eu tenho que fazer tantas coisas? Eu tenho que orar, jejuar, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que buscar mais de Deus. Cara, é gratuito. Você só tem que buscar por quê? Porque Deus já te deu. Porém, o pecado, Deus não te deu. Entende? Ele chegou e invadiu a sua vida. Ou você acha que ter um câncer por causa de um pecado é bom? Não é, cara. Ou você acha que sofrer repetidamente várias dores, várias percas por causa do pecado é bom? Porque o salário do pecado é morte, está matando. Você pega Adão, quando Deus coloca a árvore do fruto do bem e do mal no jardim do Éden, Deus fala para Adão, Adão não come, porque quando você comer certamente você morrerá. Adão come e não morre. Porém, os dois filhos de Adão, cara, são os primeiros a ter conflitos. E um mata o outro. E aí você vê que a primeira coisa a acontecer é com Adão, família destruída, cara. O pecado gerou morte. Porém, não é a morte que a gente pensa que é. Que você vê alguém no caixão, não. O pecado ele gera perda. E perda é morte. Perda é morte. Às vezes você perde muita coisa, cara. Todos os dias você está perdendo alguma coisa. Você está num histórico de derrota por causa do pecado. E para você que brinca com as coisas de Deus, cara, não brinque mais. Leve a sério. Leve a sério. Porque Deus não brinca com o ser humano. Cara, que você entenda essa definição de pecado. E que você volte a viver para Ele.